Boa noite, pessoal. Eu e meu grupo é composto Clarissa, Rafael e Igor, e eu, Vitor. Nós vamos estar falando sobre o tema 4, que é o controle de temperaturas nos animais. A homeostase, ela é um termo formado pelos radicais gregos, que é o hômio e o estais, que significam, respectivamente, o mesmo e ficar. Indica estado de equilíbrio interno que se mantém relativamente constante, independente das alterações que ocorrem no meio externo, no caso, o ambiente. O equilíbrio interno, ele é conseguido graças a uma série de processos fisiológicos distintos que acontecem no nosso organismo, de forma organizada, como, por exemplo, a regulação da temperatura corporal. E dentro da homeostase, tem os animais endodérmicos. Eles podem alterar a produção de calor metabólico para manter a temperatura corporal usando tanto a termogênese com tremor ou sem tremor. Esses animais endodérmicos, eles têm a temperatura do corpo geralmente maior que a do ambiente e normalmente eles são mais ativos, né? E para um animal que seja endodérmico, é necessário, portanto, que ele apresente uma taxa metabólica mais alta, né? É fundamental para que eles possam não perder calor, ou seja, que eles possuam um bom isolante térmico. Aqui, por exemplo, temos exemplo de dois animais endodérmicos. Aqui, no caso, temos uma baleia belunga do Ártico e uma foca do Ártico também. São um exemplo de animais endodérmicos. Eu vou estar falando sobre animais ectodérmicos, seres que necessitam de fonte externa para conseguir manter a sua temperatura. Isso quer dizer que precisam ficar expostos ao sol ou ficar em um local aquecido, como, por exemplo, as rochas. Um grupo de animais que apresentam essa característica é o dos répteis. Eles não são capazes de manter a sua temperatura e, portanto, são encontrados frequentemente tomando banho de sol. É importante destacar que, às vezes, expor ao sol pode aumentar demasiadamente a temperatura corpórea. Por isso, esses animais, quando iniciam um grande aquecimento, procuram formas de se refrescar, como, por exemplo, banhar nos rios ou se esconder em sombra das árvores. Aqui são dois exemplos de animais ectodérmicos se refrescando. A vasocontrição é a contração e a vasodilatação é a expansão dos vasos sanguíneos da pele, pode alterar a troca de calor de um organismo com o ambiente. Uma troca de calor contracorrente é uma disposição dos vasos sanguíneos na qual o calor flui do sangue mais aquecido para o mais resfriado, geralmente reduzindo a perda de calor. Alguns animais usam isolamento corporal e mecanismos de evaporização, como o suor, na regulação da temperatura corporal. Eu vou falar sobre a termorregulação. Ela refere-se a um conjunto de sistemas que regulam a temperatura corporal de alguns seres vivos, como mamíferos e aves. Essa regulamentação ela está exercida graças à condenação entre a produção termogênese e liberação de termodispersão do calor orgânico interno. A termorregulação é um mecanismo de homeostasia, ou seja, na presença de oscilações térmicas externas, possibilitam a manutenção da temperatura corporal dentro de fronteiras
definidas. A termogênese é a fantástica capacidade que o nosso organismo tem de regular a temperatura interna, de acordo com as condições do ambiente externo, por um meio de queima de energia. Suando para perder o calor, ou no caso da temperatura corporal, esteja acima, se ela estiver acima, principalmente no verão ou em dias quentes, raramente transpiramos no inverno, pois é preciso haver a queima de energia. Aliás, o temor é a queima energética e o metabolismo age para que ficamos com a nossa temperatura ideal. Tem ambos animais do endotérmico e do exotérmico, pois possuem adaptações. As características surgiram pela seleção natural, que ajudaram a manter uma temperatura corporal saudável, de acordo com essa adaptação. Aí essas adaptações podem ser comportamentais, anatômicas ou fisiológicas. Algumas aumentam a produção de calor quando está frio, no caso do endotérmico, e outros, tanto endotérmicos quanto exotérmicos, aumentam ou diminuem a troca de calor do ambiente. Aí temos nessas imagens répteis, mamíferos e aves, de exemplo. Eu irei falar agora sobre estratégias comportamentais. Em dias quentes, o ser humano ele pode nadar, beber água, fazer com que algo que ele possa se refrescar. Em dias frios, é o oposto, colocando um casaco, tomando um café, se cobrindo com cobertor, tomando mesmo uma tigela de sopa. Já os animais, eles não possuem esse comportamento. Eles possuem comportamentos de, por exemplo, os elefantes, eles borrifam água em si mesmo para poder se refrescar em dias quentes. Ou também procurando sombra para poder se refrescar. Ambos possuem comportamentos onde que façam que possam poder se aquecer ou se esquentar. Uma maneira de produzir calor metabólico é através da contração muscular. Por exemplo, quando eu estou tremendo, quando eu estou com frio, tanto os movimentos deliberados como esfregar as mãos também faz com que aumente a minha atividade muscular e acelere a produção de calor. A termogenese, sem tremor, fornece outro tipo de mecanismo, né, para essa produção de calor. Esse mecanismo depende muito do tecido adiposo. Também pode ser falado como o tecido adiposo ou adiposo marrom. Alguns mamíferos, eles, principalmente aqueles que são hibernantes, e os filhotes deles, fazem para... Eles possuem muito essa gordura marrom para poder manter aquecido. Aqui temos um exemplo que é do tecido adiposo, gordura marrom, por exemplo, que é o urso, né? Que ele utiliza no seu momento de hibernação. Extremófilos, ou seja, organismos capazes de viver em ambientes extremos. Esses organismos são muito peculiares, tanto em sua forma quanto no seu poder de adaptação e sobrevivência. Existem pelo menos 5 tipos principais de extremofilia, que são elas: a adaptação em ambientes salinos, né, salgados, que é os halófilos, adaptação em temperaturas elevadas, que são os termófilos, adaptação em temperaturas muito baixas, que são os psicrófilos, adaptação em extremos de pH, que são os acidófilos, e adaptação em alto nível de radiação, que são os micro-organismos radioresistentes. Tardígrados.
tardígrados, isso. Popularmente, os tardígrados são conhecidos como urso d'água. Graças à sua locomoção, ele possui sua forma de corpo roliço, pernas com garras, possuem 4 pares de pernas, com cada uma possui de 4 a 8 garras. Diferente dos artrópodes, essas apêndices elas não são articuladas. Uma de suas características é que este animal ele possui uma resistência de condições extremas, tanto a temperaturas altas como baixas, também na falta e na ausência de oxigênio, em índice de pressão altas e baixos, e porque isso ocorre, pois em respostas às suas condições ambientais, esse animal é capaz de entrar em estratégias de dormência por anos. Então, ele entra no estado de dormência por bastante tempo. Por isso, a sua capacidade de aguentar essas condições de resistência. Então, é isso. Muito obrigado. Valeu.